Bolsonaro interdita debate e empresas precisam de novo papel nas eleições, diz líder de instituto. Cidade de São Paulo, fora press, o debate de propostas de eleições está interditada pela radicalização permanente promovida pelo presidente Jair Bolsonaro, PL, na avaliação do sociólogo Caio Magri, 61, diretor-presidente do Ethos, instituto que reúne 454 empresas, entre elas Natura, Grupo Pão de Açúcar, Carrefour e Renner. Magri defende a participação do segmento no processo eleitoral em linha com uma cartilha sobre a responsabilidade social do setor privado no pleito, lançada nesta semana para entidades que é pró-desenvolvimento sustentável, direitos humanos e democracia. Para o dirigente, a atuação deve ser ao redor de causas e não de candidatos. As empresas podem defender plataformas de políticas públicas que tenham sintonia com aquilo que elas buscam, diz a Folha de São Paulo. Marcas e companhias que tenham programas sociais de diversidade, de inclusão social, de redução de impacto em territórios e de controle de danos ambientais precisam de políticas públicas que sigam nessa direção, sustenta Magri. O manual indica que uma forma segura para empresas durante o processo eleitoral é se comprometer com a agenda transversais ou em ações coletivas evitando vinculação a candidatos e partidos. O texto sugere ainda cuidados para não constranger funcionários e respeitar o direito de livre manifestação política. Também incentiva ações para que os empregados sejam estimulados a conhecerem plano de governo de postulantes, acompanharem debates e votarem. Por outro lado, uma consulta de ethos associados mostrou que a grande maioria viu risco para a reputação com envolvimento em eleições. A entidade, que diz abrigar cerca de metade das 200 maiores empresas do Brasil, publica documentos com orientações para os pleitos desde 2002. Magri descreve como um vácuo a situação do meio empresarial no processo eleitoral brasileiro desde a proibição de doações privadas para as campanhas em 2015. A vedação na esteira da Operação Lava Jato e dos escândalos de corrupção e Caixa 2 foi apoiada pelo Ethos. A relação foi escura, muito pouco transparente, especialmente nos períodos mais recentes das eleições presidenciais. As empresas tiveram uma participação e uma interferência enorme com o financiamento. E isso, em termos de reputação, não foi legal para ninguém, diz o presidente da organização, que tem entre os membros empresariais investigados como JBS, Novo Honor, ex-Odebrecht e Braskem. A memória desse tempo em que distribuíam dinheiro precisa dar lugar a uma nova cultura em que empresas assumam também um papel de organizações sociais que possam ajudar a disseminar práticas como a sustentabilidade, porque senão não tem negócio, não tem prosperidade, diz o sociólogo. Seu raciocínio é o de que levar empresários e trabalhadores a pensarem no momento de fazer escolhas pode beneficiar as próprias empresas e se os temas de interesse delas estiverem na pauta da política institucional. A ideia é que esse trabalho conste como item do planejamento estratégico. O manual recomenda um controle sobre doações de pessoas físicas da cúpula ou que representem as companhias. A avaliação é de que contribuições muito altas acabam por expor a empresa. A dica é orientar a alta gestão e evitar doar, mas não proibir o gesto. Magri afirma que a lei do vazio legislativo para a participação privada no financiamento, substituída pelos fundos eleitorais e partidários com dinheiro público e por doações de pessoas físicas ainda tímidas, houve um processo de radicalização com o advento do bolsonarismo.
Temos personagens empresariais e empresas de alguma forma se misturando com eles, assumindo posturas político-partidárias. Você lembra imediatamente quais empresas e pessoas têm agido nessa perspectiva? Segue ele, confirmando ver o bolsonarismo Luciano Hang das lojas Avan como representante desse grupo. Qual é o papel agora? É esse que faz o Luciano Hang? Ou o papel é outro, assumir causas e em torno delas construir coletivamente uma perspectiva de desenvolvimento sustentável para o país? Reflete. Magri admite dificuldade para empresas se posicionarem no momento em que levantes por boicote proliferam em meio a peças como a de quem lacra não lucra. Ele considera que reações do tipo se devem ao aumento das ferramentas de controle social sobre atividades empresariais. As empresas têm o que dizer, só que as eleições não estão sendo debatidas a partir de propostas e programas. Isso faz parte da estratégia totalitarista e autoritária que o governo federal tem hoje e a participação do candidato Jair Bolsonaro afirma. O debate está interditado pela radicalização permanente do ataque às urnas, à democracia e à Constituição, realizado pelo presidente Jair Bolsonaro. Completa. O dirigente que pessoalmente declara voto em Luiz Inácio Lula da Silva, PT, integrou a assessoria especial do então presidente em 2003 sob a coordenação de Oded Gragel, que é presidente emérito do Ethos e idealizador do Fórum Social Mundial. Já existem pontos de conversa sobre esse cenário, vitória de Lula, porque os empresários precavidos têm olhado para a realidade. A minha expectativa e alguns sinais disso existem, é que há a possibilidade de fazer um diálogo amplo, uma discussão sobre a relação entre Estado e setor privado, afirma. Magri não descarta a chance de o Ethos discutir apoio e algum concorrente na corrida do Planalto, o que já foi deliberado pelo Instituto e sem resistência internas. Segundo o dirigente, foi a adesão ao manifesto em defesa da democracia apelidado de Carta dos Empresários. Para ele, o ato de 11 de agosto a favor da justiça eleitoral e da Constituição foi um passo importante contra o golpismo de Bolsonaro, mas a vigilância deve continuar. Nós vivemos e continuamos vivendo ainda um período de acovardamento, de ficar embaixo da mesa, de não olhar para o que está acontecendo, nem dar a sua contribuição dentro dos princípios constitucionais da busca por bem-estar para todos, avalia. Ali, na Faculdade de Direito da USP, houve o início de um posicionamento coletivo e amplo sobre causas. O cenário é muito difícil, mas as grandes pautas podem ser mobilizadoras de uma aliança importante que precisa ser constituída na sociedade brasileira. Magri entende que os ganhos financeiros de uma empresa é danosa se Brasil afora há aumento da desigualdade social, desvalorização do salário mínimo e precarização de programas como o Auxílio Brasil. Como alguém pode dizer que melhorou o ambiente econômico? É incrível, prossegue, e alfineta o ministro da Economia. Um dos efeitos críticos do liberalismo, Paulo Guedes, é o de desmontar, desarticular e desativar o sistema de fiscalização, comando e controle nas questões do desmatamento, do trabalho degradante e do racismo. Parte do mercado acha isso ótimo, mas outra cada vez mais entende a importância de reduzir a desigualdade de renda da sociedade para que o seu negócio possa crescer. É uma questão matemática.